É também impossível não ficar impressionado com o otimismo que é uma parte básica do caráter brasileiro. A convicção de que tudo vai dar certo. Mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis, os brasileiros tentam animar uns aos outros. Aguenta firme, meu irmão. Esse é apenas um trecho do livro Deu no New York Times, do repórter Larry Rutter, aqui no canto. Estamos começando mais um episódio de No Canto, esse espaço de bate-papo e também de informações que a J2R está colocando em prática. E desde já, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para ficar sempre sabendo quando estamos no ar. E hoje o assunto é educação, mais especificamente educação superior e tudo o que gira em torno dela. Nós temos a grata satisfação de receber aqui no nosso espaço a Milena Bandeira, que é gestora da FAT em Tapejara e que agora nos dá a honra de bater esse papo conosco. Seja muito bem-vinda ao No Canto. Obrigada, Jota. Obrigada a todos aqui que estão envolvidos, né, com o olhar no canto daqui, né, por esse convite e também, né, pela paciência aí pra gente ajustar as agendas e finalmente poder bater esse papo. Pois é, fazia educação. O quê? Uns 4 anos, mais ou menos, que a gente estava tentando? Alguns meses, né, mas vamos lá. Mas isso é ótimo, isso é muito bom, mostra que trabalho não falta, né? Porque quando a agenda tá muito lotada é porque as coisas realmente estão acontecendo. Como é que tá? Como é que anda a FAT hoje? A gente sempre diz, né, que escola é movimento. Então, por mais que você planeje, o dia de amanhã é sempre uma incerta, né? Você não sabe quando que vai acontecer um problema com o aluno, quando que vai acontecer um conflito entre professores, alguma questão de gestão. Então, todo dia é uma caixinha de surpresa, né? Você tem o teu planejamento, mas é sempre um incerto, né? Que signo você é, só para eu entender? Eu sou canceriana. Pois é, canceriano é um pouco mais, digamos, emotivo, né? Uma pessoa que se envolve muito com as coisas. Eu não entendo nada de signos, mas eu sei das pessoas que eu convivo. E eu sei que o canceriano é isso. Eu te pergunto isso porque quando você lida com uma agenda muito lotada, que você faz um planejamento e às vezes esse planejamento não acontece como você estava pensando, também dá uma adrenalina. Mas o canceriano não é muito assim, né? Ou você consegue lidar muito com isso? Eu acho que o melhor exemplo, a melhor experiência para descrever, ilustrar isso que você está falando é a pandemia, né? Eu até brinco, na época, né, com as coordenadoras que eu tinha na escola e no ensino superior, que foi, na véspera, foi o ano que a gente tinha o planejamento mais redondo para começar um ano letivo. Imagino. E chegou março e simplesmente a gente teve que pegar aquele planejamento e rasgar, né? Então, não sendo canceriano ou não canceriana, acredito que tenha sido um período difícil para todos, mas enquanto gestora de uma escola, de uma instituição de ensino, foi adrenalina pura, né? Imagino. Muito desgastante, muito tenso, né? Todas as relações que se estabeleciam com o professor, com o aluno, com famílias. Então, o canceriano aqui balançou, viu? Eu imagino. Balançou, e ainda bem que existem outros recursos, né? Vamos lá, fui pra terapia, disse, vamos, porque senão a gente não dá conta, né? Precisou fazer uma terapia para dar uma organizada na cabeça. Sim, porque eram muitas demandas, né? E uma responsabilidade gigante nas costas. Todo mundo querendo respostas, algumas respostas que, enquanto escola, você conseguia dar. Claro. Mas outras não, né? E não adianta, independentemente do contexto, de pandemia ou não, é dentro da escola que muita coisa explode, né? Estoura. Sem dúvida. Então, foram diferentes sentimentos, né? Para lidar.
e tendo que manter uma racionalidade diante de tudo que estava acontecendo para conseguir entregar um ensino de qualidade, não deixar, como diz o ditado, né, a peteca cair, para que a gente superasse aquele desafio. Então foi realmente necessário, em determinados momentos, eu precisei, né, eu disse, não, vou precisar de um suporte, porque senão eu não vou dar conta, né? Claro. Então eu procurei, inclusive minha psicóloga de longa data, e daí a pandemia providenciou que se estabelecesse, né, uma terapia online, à distância. A gente precisou aprender novas possibilidades, né? O próprio conselho permitiu, né, esse tipo de ação. E, enfim, seguimos até hoje, né? Não paramos. Isso é muito bom. Cuidar da saúde mental é fundamental. Para qualquer profissão, para qualquer área, é sempre muito importante. E olhando para trás em relação a esse período da pandemia, foi tudo tranquilo, assim, a princípio? Conseguiu passar todos os obstáculos? Eu acredito que sim. Porque o contexto da educação, né, ele ficou muito fragilizado, especialmente quando a gente faz um comparativo entre escola pública e particular. Felizmente, nós tínhamos condições de dar um suporte para os nossos professores, para os nossos alunos, de maneira que o mínimo possível fosse perdido nesse processo, porque não tem como dizer que não houve perdas, né? Sim, com certeza. Mas a gente conseguiu conduzir e levar dentro do cenário que a gente tinha da melhor forma possível e minimizando os impactos, né? Eu te diria que talvez, e para surpresa de muitos, o pós-pandemia ainda foi mais desafiador, né? Porque daí você foi para dentro da escola uma série de demandas, né? Sociais, né? Humanas, emocionais, muito intensas. Famílias que ficaram convivendo dentro de casa há muito tempo, e daí quando você volta para essa socialização, muita coisa surge, né? Então também foi desafiador essa segunda etapa. E é engraçado porque a gente às vezes pensa que vai, entre aspas, voltar, né, a alguma rotina parecida com o que tínhamos antes. Mas é pouco provável, né? É o que a gente tem observado. Mudaram as demandas, os contextos, vem outros desafios, mas tem sido sempre muito intenso, muito um fervor muito grande em qualquer relação. Eu estava até refletindo hoje de manhã, por acaso, né, quando eu estava pensando aqui, quando vinha para cá, de que agora, com esse período da enchente, as nossas demandas de escola deram uma acalmada. Acalmou? E daí eu fiquei pensando se de repente, talvez as pessoas tenham se dado conta que algumas coisas de dia a dia, de rotina, de família, de escola, se tornaram pequenas diante de uma tragédia maior, Com né? certeza. Então você já não reclama de qualquer coisa, porque tem coisa pior, né, acontecendo nesse momento. E eu observei isso, que nos últimos 30 dias a nossa demanda, que normalmente é tensa, né, enfim, deu uma acalmada, e eu fiz essa associação. Não tem nada científico, não tem nenhum estudo comprobatório, né, é simplesmente senso comum, o nosso contato com o dia a dia, essa experiência mais da rotina, né, que foi uma observação que eu fiz refletindo, né, sobre esses últimos dias. Você sabe que eu costumo dizer que talvez a maior capacidade do ser humano é em adaptar-se. É a adaptação. E ao mesmo tempo eu acredito que o cérebro esteja também mais orientado, entre aspas, a se focar. Então, quando há uma tragédia, quando há algo maior e que, inclusive, não depende da gente, não é culpa nossa, né? Acaba que o cérebro, ele coloca suas atenções para aquilo que está acontecendo naquele momento. Talvez seja isso. Eu também não tenho nenhuma pesquisa, nenhum estudo científico, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. A gente, como no dia a dia, né? A gente acaba focando em certas coisas que muitas vezes não dependem da gente. Inclusive,
Para você que não é do Rio Grande do Sul e deve ter já acompanhado, talvez impossível não ter acompanhado tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, é considerada a maior tragédia climática da vida moderna, podemos dizer, aqui no Rio Grande do Sul. Poderia ter acontecido em qualquer parte do Brasil e como ocorre em qualquer parte do mundo. Mas é importante que neste momento nós voltemos nossas atenções para o Rio Grande do Sul, principalmente para as cidades que sofreram muito com essa tragédia. Ainda há pelo menos 60 mil pessoas fora de casa e pelo menos 500 mil de pessoas que foram afetadas e que tiveram que ficar, entre aspas, desabrigadas justamente por causa das enchentes. Cidades inteiras foram destruídas. Então, se você puder ajudar, se você puder, principalmente, né, como a gente está falando aqui, focar as suas atenções para o Rio Grande do Sul, a gente agradece demais. Milena, eu falei no início do nosso bate-papo que a FAT, que a gente ia falar sobre educação superior. Mas a FAT não é só isso, né? A FAT tem toda uma base, tem toda uma estrutura para bem formar os nossos jovens. E inclusive agora uma nova fase, podemos dizer. A FAT está passando por algumas reestruturações, né? Como é que tem sido esse dia a dia para vocês? Quando a gente fala de educação, eu te diria assim, a gente rola um podcast só de educação básica, outro só de técnico, outro só de ensino superior. Então nós temos aqui 10 horas para falar sobre muita coisa. São bastante as mudanças que estão acontecendo na educação, né? A educação básica vem num processo ali da reestruturação da base curricular comum. O novo ensino médio, que ainda não está estruturado, e daí a gente entra nas questões políticas, né? Muda governo, começa a se questionar o que foi feito, e daí muda, não muda, e a gente fica nesse limbo, né, para saber para que lado vai. Aí quando eu vou para o nível técnico, também se pensa numa alternativa, vamos dizer, num curto prazo para uma qualificação para um mercado de trabalho que está carente de profissionais, de mão de obra, né? É verdade. E aí quando eu chego no ensino superior, aí todos os pontos de interrogação possíveis vêm à mente, porque uma certeza a gente tem, que no formato que o ensino superior hoje é ofertado, ele não tem um futuro longo. É mesmo? A gente precisa repensar o formato, a gente precisa repensar as estruturas, porque, vamos lá, com que velocidade as coisas estão mudando hoje? Praticamente diariamente há alguma mudança, há alguma questão. Exato. E aí, como é que eu vou formar um aluno em 4 anos? É verdade. Então, à medida ele começa a estudar dentro de um contexto e ele vai se formar dentro de outro contexto. Sim. Então, a gente precisa repensar essas estruturas de disciplina, de conteúdo, de formação. Não se trata apenas de trocar um nome do curso, né? Mas sim de entender que o formato com que ele é ofertado hoje, ele limita a própria qualificação desse profissional, porque não tem como acompanhar a transformação de uma forma ágil. E aí a gente entra também em aspectos legais, né? Porque o MEC diz que o curso tem que ser integralizado em 4 anos. E aí, vamos lá, mais um questionamento. Você acredita que, independentemente do presencial ou do à distância, alguém consegue ficar focado tanto tempo? Não, né? Então, por isso que eu volto a dizer que a gente precisa repensar, e nós, enquanto FAT, estamos repensando muito esses formatos, porque entendemos que sim, a qualificação que o ensino superior promove para uma pessoa, ela é indispensável. Agora, no formato em que esse ensino é ofertado e na forma com que ele vem sendo realizado, não atende mais às necessidades tanto daquele que busca a qualificação quanto do próprio mercado. Então a gente tem esse cenário bem desafiador aí para uma nova FAT, que também vai para uma nova estrutura, né? Então
tudo está sendo repensado na nossa instituição nesse momento. Pois é, inclusive há uma discussão bastante forte em Brasília, e principalmente no Ministério da Educação, em relação ao formato EAD. Inclusive houve agora uma resolução em que vai haver a necessidade de que 50% do EAD seja presencial em algumas disciplinas. Eu não sei exatamente o conteúdo, né? Mas essa resolução, ela meio que dá uma reviravolta, talvez, uma mudança um pouco radical daquilo que a gente já aprendeu a conhecer, que é o formato EAD, né? Eu vou te ser bem sincera, eu não tenho ainda uma opinião formada a esse respeito, porque tem muitas variáveis que envolvem esse cenário. Porque, vamos lá, eu, enquanto gestora de uma instituição de ensino que oferece tanto ensino presencial quanto ensino à distância, ambos. É o que vocês chamam de formato híbrido? Ou... Não, como nós temos uma parceria com a Unicesumar, a Unicesumar, os nossos cursos são 100% à distância, o aluno só vai para o polo para fazer provas. Ah, certo. Tá? O que a gente observa? Tem uma parcela que é do aluno. Então, eu posso ter um ensino presencial. Se o aluno não for comprometido com o seu próprio ensino, se ele fez no presencial ou no EAD, ele vai sair com limitações. É verdade. Tá? Para o EAD, também entendo que, mais uma vez, passa pelo aluno, porque ele precisa ser disciplinado para o estudo. Entende? E no nosso perfil brasileiro, eu não vejo pessoas tão focadas assim. Talvez, né, e a gente já discutiu com outros professores sobre isso, uma segunda graduação, né, uma segunda pós-graduação, quando você já teve uma experiência presencial de estudo, o EAD pode vir a ser uma alternativa para que você continue estudando. Sim. Né, abrindo o leque de opções e de formação e de qualificação. E tanto no presencial quanto no EAD, a gente tem o bom e o ruim. Claro. Né? O curso bom e o curso que não é tão bom. Então, se tá se falando muito a respeito de questões técnicas dessas estruturas, mas não se está focando em qualidade. Entende? A qualidade, ela me parece que ela independe do meio. Se vai ser remoto, se vai ser presencial. A gente tem que discutir qualidade. Verdade. E não o meio em que esse ensino está sendo ofertado. Porque, volto a repetir, nas duas modalidades você vai ter bom e ruim. Você vai ter aluno que é resultado de um ensino bom e de um ensino ruim. E também, volto a dizer que não é uma opinião formada por conta dessa diversidade de olhares, né? Porque nós temos uma percepção muito regional. Então, aqui para nós, no nosso contexto, na nossa realidade, a oferta de ensino superior, ela é vasta. Você pode escolher, né? Se você quer presencial, dentre as opções de presencial, você tem um leque de opções. Dentre o EAD, você tem outro leque de opções. Porém, o Brasil é grande. É enorme. E em muitas localidades não existe oferta de ensino presencial num raio de 200, 300 quilômetros. Então, para algumas realidades, se não existir a oferta do EAD, não vai existir formação superior. Verdade. Né? Essa resolução do MEC recente diz respeito aos cursos de licenciatura. Os de licenciatura. Isso. E pedagogia também, se eu não estou enganada. Por conta de que há uma deficiência na formação de profissionais dessas áreas e, em tese, né, esses profissionais serão os que vão... São os educadores do futuro. Exatamente. Então, mas vamos lá, né? A gente pegou professores que são oriundos do presencial que não chegaram qualificados também. Então, por isso que eu me refiro assim, que eu acho que não é uma discussão no presencial, na distância. Tem questões, sim, né, a serem discutidas,
mas nós temos que focar na discussão da qualidade. Pois é, eu acredito que essa discussão ou esse assunto ele foi levantado no MEC também para falar sobre qualidade, né? Porque não só na questão específica do currículo, das disciplinas, enfim, da parte da licenciatura, mas eu acho que chamou atenção também nessa questão da qualidade. Porque eu acho que uma das primeiras vezes em que se falou em EAD, cerca de 22 anos atrás, se falava muito nessa questão de atingir as localidades do Brasil onde não havia, como você mesmo fala, não havia, né, a educação superior presencial. E ao mesmo tempo, junto com essa discussão do EAD, surgiu a possibilidade de que os cursos fossem mais rápidos, né, para agilizar, para fazer com que realmente o aluno tivesse a formação necessária num tempo razoável. Mas aí agora surgiram os tecnólogos, né? Exatamente. Que é um nível superior, mas num tempo reduzido de formação. Há muita diferença? O tecnólogo, normalmente, ele dura em torno de 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Depende qual que é o curso, né? Sim. E a graduação é de 4, 5 anos. Então, ele tem uma formação mais enxuta, vamos dizer assim. Mas ele não é um curso técnico. Então, a gente tem hoje a educação básica, o nível técnico, no superior, licenciatura, bacharelado e tecnólogos, né? A diferença do tecnólogo está nessa curta duração em relação ao bacharelado e à licenciatura. Mas também foram cursos que não vingaram. Não é verdade. Tem até uma instituição de ensino comunitária que construiu um prédio só para alocar cursos tecnólogos, né? E veja bem, né? Teoricamente a palavra tecnólogo vem de tecnologias. Sim. E daí a gente tem lá tecnólogo em recursos humanos, tecnólogo em finanças, tecnólogo, né? Mas enfim. É uma mera substituição ali de... E aí, resumindo, eles autorizaram, se eu não estou enganada, 14 cursos tecnólogos. Não fechou turma de nenhum dos cursos e eles ficaram lá com uma estrutura toda ociosa. Pois é. E aí a gente entra num outro ponto também dessa questão, que é o que nos deixa intrigados, né? Que é a questão da motivação para o estudo. A gente tem sentido um público que não tem vontade de continuar estudando. Exemplo disso é que os governos, tanto o estadual quanto o federal, têm agora instituído algumas premiações, políticas de incentivo, para que o aluno, inclusive no ensino médio, né? Inclusive. Para que o aluno se sinta um pouco mais motivado para ir até a sala de aula, que é uma coisa que nós, da nossa geração, da minha principalmente, a gente nunca concebeu isso. Ou tu estuda, né? Ou você estuda. Quer dizer, para chegar lá, entre aspas, você precisa estudar e ponto. Não, porque eu vou receber uma bolsa, porque eu vou receber um valor no final do meu curso. Parece que saiu um pouquinho do controle, né? Completamente. E aí a gente tá também falando sobre coisas que você já citou aqui, que é a questão política. Inclusive, não sei se é do conhecimento de vocês, mas no estado do Rio Grande do Sul, devido também à falta de professores, tanto para a rede estadual, a privada, enfim, carência total de profissionais para atuarem em sala de aula, o governo do estado está pagando também para quem quiser cursar licenciatura devido a essa carência, né? Então, além da pessoa ganhar o curso, né, ela recebe uma bolsa de incentivo para fazer esse estudo. Ela recebe, a pessoa, no caso o aluno, entre aspas, recebe um valor e a instituição de educação também recebe aquele mesmo valor para recebê-lo, né? Mas ok, a instituição precisa ter este valor para poder andar, para poder viabilizar o curso, viabilizar. Né? Agora, você entregar um valor financeiro, né,
para uma pessoa estudar, para depois aquilo se transformar numa profissão que ela escolheu, entre aspas, que ela teria escolhido para fazer, e realmente se perdeu o controle. Eu acredito que a gente ainda vai precisar discutir muito sobre isso. Você acha que a discussão para essas políticas ela é muito difícil? Ela é muito complicada no Brasil? Ela está atrasada, né, para começo de conversa. Então, assim, e até quando eu te digo que eu não tenho uma opinião formada com relação a EAD, presencial e tudo mais, é também com base no que a gente vê no resto do mundo, né? Uhum. Porque no resto do mundo, o presencial também não é uma realidade. Só que daí, qual é a diferença? Você chega numa universidade fora do país, o aluno não está em sala de aula, mas está dentro da biblioteca. É. Né? Ele está estudando, ele está buscando por ele mesmo. Recentemente, uma amiga também me contou que num país que ela foi viajar recentemente, que não tem prova. São oratórias de conclusão da disciplina cursada. Então, só daí também, vamos lá, o que serve no resto do mundo não necessariamente serve no Brasil, né? Claro. Por conta de que a gente tem aspectos culturais, volto a repetir, tem que ser muito disciplinado, tem que ser muito comprometido para poder ser um autodidata, né? Uhum. Ou para buscar os meios para se qualificar. Então, e aí quando a gente entra na esfera pública, né, que aí complica de vez, né? Inclusive, existe uma necessidade no Brasil de padronizar tudo. Uhum. E aí voltamos aqui novamente àquela questão de que o Brasil é muito grande. E culturalmente falando, é maior ainda. Uhum. Porque antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre essa diferença cultural de estados, Uhum. né? A forma como a gente vê, até o jeito de falar, quer dizer, tudo isso interfere na formação de qualquer cidadão, né? Com certeza. E aí a padronização acaba não sendo um bom caminho. E vamos voltar agora lá na base curricular comum, né? Se determinou lá quais eram os conhecimentos que deveriam ser abordados em cada nível, em cada etapa do ensino básico, né? E tinha lá um aspecto de regionalização do ensino, né? Sim. Ok. Mas daí eu te pergunto, eu saio do Rio Grande do Sul, minha família é transferida para Santa Catarina. Como fica o aproveitamento desse meu conteúdo de regionalização que eu aprendi sobre o estado do Rio Grande do Sul e eu estou indo para o estado de Santa Catarina? Aí, se eu vou fazer um Enem, né, ou um vestibular, qual regionalidade vai estar lá embutida nessas questões para poder abarcar esse tipo de prova, né? Então, ficam muitas pontas soltas Sim. dentro de algumas dessas resoluções que fragilizam, né? Não estou dizendo que são boas ou são ruins, Uhum. mas precisa ter um olhar um pouquinho mais atento, justamente por conta dessas características do nosso país. E você acredita que essas pontas soltas, elas sejam, teoricamente, responsabilidade das instituições de ensino, como a tua, por exemplo, de fazer com que o aluno tenha um olhar não só mais local, mas também no macro, também numa... Eu diria assim que essas resoluções dessas pontas soltas são pontas soltas que ficaram das políticas de educação. Já ficaram para trás. Tanto que existia um processo em que deveria ser discutido o conteúdo regional, né, a ser trabalhado, e isso se perdeu, né? Não foi adiante, né? Então, é que nem o novo ensino médio. Uhum. Começou de um jeito, tá lá que não se sabe para que lado vai, se vai aumentar horas, se vai diminuir horas, se vai para itinerário, se não vai para itinerário, o que vai acontecer? Então, a gente adapta muito, né, diante do cenário que a gente tem. Aquilo que se aplica dentro do nosso contexto e pensando sempre no que vai potencializar esse aluno, né? Uhum. Então, ok, a gente tem que trabalhar nossa regionalidade, mas o país é maior, então a gente tem que olhar para o todo. Claro. Né? Tem que conhecer a nossa cultura, a nossa regionalidade, sim. Mas existe regionalidade em todos os estados do Brasil.
Então, eu diria assim que a gente joga com as ferramentas que a gente tem, né? E aquilo que vai surgindo ali, Isso né? aí. Eu imagino que seja muito complicado para vocês, como instituição, principalmente superior, lidar com as diversas realidades que estão surgindo ali, que estão aparecendo em sala de aula. Porque, por exemplo, cada aluno é único, né? Como a gente falou agora, não há um padrão. Então, cada aluno é único. Ao mesmo tempo que vocês estão lidando com essa diversidade de alunos, vocês também estão nos bastidores trabalhando essas questões políticas no caso do Brasil em si. Pedagógico, né? O próprio pedagógico, o currículo, né, escolar, ele também tem que estar ali muito adaptado e muito focado. Então eu imagino que para vocês isso seja um desafio diário. É sim. E o currículo, né, às vezes eu também fico pensando, vamos lá, eu enquanto mãe, né, o que teve de mudança curricular durante a minha jornada enquanto aluno, né? A mudança que eu vivi foi de que eu estudei educação moral e cívica, né? Tinha técnicas domésticas ou uma outra que eu não recordo o nome. Eu lembro da preparação para o trabalho. Isso. Que era técnicas de diversas áreas para a gente mais ou menos... ali, né? Ou era doméstica, ou era alguma coisa mais ferramental. Eu acho que eu fiz todas. Na minha época, eu só tinha 2 opções, né? Daí, enfim. E a USPB também tinha, né? Isso que saiu do currículo, né? E o resto do que eu entrei, onde eu saí, era tudo igual, né? Foram anos assim. E meus irmãos também. Hoje, quando eu olho para o currículo, se eu quiser me diferenciar no mercado, eu tenho que entregar mais do que a base curricular. Verdade. A base. Então, hoje a gente entrega na escola, além do que é base, a educação socioemocional, o pensamento computacional, um programa bilíngue, né? Projetos de leitura, de incentivo ao ensino matemático, né? Porque virou e mexeu, nós estamos hoje com os piores desempenhos em língua portuguesa e matemática básica. Então, eu olho sim para esses diferenciais que a instituição vai ofertar para o aluno, mas eu não posso esquecer de que ele tem que ser minimamente habilitado naquilo que é básico, que é português e matemática. Com certeza. Então a gente estimula muito essas 2 bases aí, que são suporte para todas as outras. Mas o currículo em si mudou como um todo, né? E aí eu também fico pensando assim, meu Deus, o pai, né, a mãe, que não está por dentro desses processos do ensino, quando ele olha, né, para o currículo, meu Deus, inclusive até teve uma atividade da minha filha enquanto aluna, que perguntava como que era a escola no tempo do pai e da mãe e como que é a escola hoje. O que tem de igual, o que tem de diferente, né? E daí, ao mesmo tempo, você pensa, bom, estrutura física, né? É meio parecido. Mas quando eu olho para o currículo, como é que eu vou explicar para minha filha? Não existia isso, não tinha pensamento computacional, não existia programa bilíngue, né? Em alguns casos o inglês estava lá no ensino médio, ele não estava nem no fundamental, quanto mais desde a educação infantil. Havia algumas escolas que o ensino médio só no último ano tinha idioma. E geralmente era o inglês e o espanhol, não tinha outras opções, né? Isso aí. E você era obrigado a escolher um daqueles. Há realmente muita diferença. Mudou. E aí, voltando àquilo que você falou sobre a velocidade com que as coisas estão andando, né? Quer dizer, a instituição precisa se adaptar rapidamente, precisa ter um olhar flexível para se adaptar àquele momento, ou este momento que nós estamos vivendo. E são escolhas, né? Vamos dizer, escolhas pedagógicas que a escola faz. A gente está passando novamente por um outro processo aí de algumas escolhas, de algumas soluções, de algumas parcerias, que a gente entende que, bom, funcionou nos últimos 10 anos.
da agora para frente não tá funcionando tão bem. Então tá na hora da gente repensar. Né? E a nossa região, Tapejara especificamente, é conhecida como a terra do empreendedorismo. Vocês também estão olhando para essa questão na formação do aluno? Bom, eu tenho uma meta, né? Que é primeiro desconstruir esta ideia de que empreender significa ter CNPJ. Ah, é verdade. Começa por aí. Então eu vou começar, já era, mas agora eu vou ficar ainda mais teu fã. Vamos lá. Então, acho que começa por aí, né? Que empreender é uma atitude, é um comportamento, é uma proatividade. Sim, é uma filosofia, né? Sim, sim. É querer chegar a algum lugar, né? Então, sim, a gente tem esse olhar para desenvolver, né, nos nossos alunos essas características, mas também a experiência de sala de aula, né? A gente observa que tem algumas pessoas que não vai. E não entende, não consegue entender. E não querem, sabe, assim, e eu vejo hoje assim que tá tudo bem, porque eu vou precisar de pessoas que vão puxar a frente, mas eu vou precisar de pessoas que venham junto com esses que puxem a frente. Braço, né? Isso, e não significa que ele não seja, que ele seja menos, né, ou inferior a esse que está puxando essa frente, né? São diferentes papéis que você exerce dentro de um contexto social, que vai ter aqueles que puxam e vai ter aqueles que vão seguir, né? Sim. Os seguidores ali. Mas a gente estimula, sim, porque independentemente do papel que ele vai desenvolver dentro de uma organização para o trabalho, ele pode e deve ser empreendedor na própria vida. É verdade. Né? Inclusive, seu próprio empreendedor, né? Exato. Então, esse comportamento empreendedor a gente estimula, sim, esse protagonismo a gente estimula. E aí, volto a repetir, né? Tem uma parte que é do aluno. Sim. Então, depende alguns muito vêm, dele. Outros não vêm nessa pegada. Quando eu fiz faculdade de jornalismo, não havia esse pensamento, por exemplo, sobre economia, sobre as finanças e principalmente sobre o empreendedorismo, o seu próprio. Porque o jornalista, ele na maioria dos casos, ele é formado para ser o seu próprio empreendedor. Mas você não encontra isso no currículo. Ou pelo menos até aquele momento não se encontrava. E eu acredito que ainda não. Não se forma jornalista como sendo um empreendedor. Se forma jornalista para ser empregado de algum conglomerado. Né? E há essa mesma filosofia em outras áreas. Né? O próprio advogado, quando ele sai para o mercado de trabalho, antes de qualquer coisa, ele precisa ser o seu próprio empreendedor. Ele precisa administrar a sua carreira e aquilo que ele vai fazer. Então a faculdade, ou mesmo a instituição, ela tem que, de alguma forma, dar aquele empurrãozinho. Dizer, olha, você vai precisar disso aqui. Você vai precisar. E aí, como você diz, depende do outro lado, depende do aluno de estar atento àquilo que ele quer como filosofia de vida, né? E eu não sei se tu sabe, eu sou jornalista de formação. Não sabe? Agora sim. Agora eu sou fã. Qual é o teu sobrenome francês? Berthier. Berthier. Então a Milena Berthier Bandeira, a partir de agora, está lá no meu hall de pessoas que eu admiro. Jornalista desde quando? Desde, meu Deus, 98, 99, 2000, 2001. Eu acho que foi 2001 que eu me formei. Cerca de 20 anos, então. É mais ou menos o que eu sou. E, só que assim, eu costumo dizer que quando a gente escolhe uma profissão, tem duas... Eu acho que a nossa cabeça ela fica dividida em duas questões. Primeiro, o que você vai se sentir feliz como profissão e aquilo que vai, de alguma forma, te dar o sustento, te fazer. Eu costumo dizer que no caso do jornalista, atenção jornalistas, eu faço de conta que eu não falei isso, mas o jornalista é muito mais o querer do que propriamente o que vai te dar o sustento. Porque, principalmente nos dias de hoje, o jornalista precisa ser muito empreendedor. Ele precisa pensar muito além, e não é só o português, não é só o escrever bem,
Tem todo o resto. Você tem que conhecer muito, você tem que ler muito, você tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo. E a maioria das pessoas hoje, às vezes até não tem nem tempo para isso, né? Como é que tem sido a tua jornada de jornalista? Você chegou a atuar, assim, chegou a fazer... Sim. Trabalhei como jornalista em jornal, fiz programa de rádio, né? Fiz muita assessoria de imprensa também. Uma canceriana fazendo programa de rádio deve ser um espetáculo. Eu redigia tudo, eu comandava lá. Algumas vezes eu participei. E quando eu estava, né, no jornalismo, cursando ainda, eu pensava, se tivesse uma oportunidade de trabalho, Jornal Nacional, Globo Repórter, eu pensava, Globo Repórter, né? Eu nunca gostei dessa coisa do dia a dia, sabe? É o que a gente costuma chamar de hard news, né? Que é o jornalismo diário e intenso. Não é comigo, assim. Eu gostava da coisa planejada, do pensar, do primor, do detalhe, do cuidado, sabe? Do rigor do texto, da locução. E, inclusive, até eu estava ouvindo uma reportagem da Mariana Becker, né, do Fórmula 1, e a reportagem, ela narrando o texto, e eu ouvindo aquele texto, que texto lindo, né, que ela estava narrando, e aí eu pensei, será que a inteligência artificial seria capaz de fazer algo com tamanho primor, com tamanha riqueza de conhecimento e informação, era precioso aquilo que eu estava ouvindo, né, naquela reportagem que ela estava fazendo. E isso eu gostava do jornalismo, né, desse cuidado de algo mais detalhado. Mas daí, né, eu não estava disposta a barganhar espaço na Rede Globo, RBS, não sei o quê, isso não era comigo, né, me colocar dentro de caixinhas não dava, sabe, não, né, então, embora que existia sempre um apelo familiar, né. Ah, é? Não deixe de escrever, você escreve muito bem, né, mas não sei, assim, não brilhou essa busca por me destacar no jornalismo dentro da profissão. E aí, entrando na questão da educação, né, eu tinha, sei lá, uns 8 anos de idade, 9, por aí, e eu morava na cidade de Vacaria. Ah, é? E naquela época, as pessoas iam estudar em Porto Alegre, Sim. Caxias ou Santa Maria. Eram as 3 opções que tinha de ensino superior, né? E eu acho que não havia Passo Fundo ainda, né? A faculdade em Passo Fundo. Depois surgiu Passo Fundo. E um dia eu perguntei para minha mãe, o que acontece que as pessoas terminam a escola aqui em Vacaria e vão embora, porque eles tinham que ir embora, não tinha essa coisa de vou ali, estudo e volto para casa, né? Ou estudar na própria cidade, isso não tinha. E eu não entendia por que iam embora, por que chegava numa determinada etapa da vida e a pessoa tinha que se mudar, né? E a minha mãe explicou que depois que terminava a educação básica, né, a escola, existia uma continuidade nos estudos. Ok, então depois que termina a escola, o que vem? Você pode fazer uma faculdade. Eu disse, tá, daí fez a faculdade, daí terminou, né? E ela, não, daí você pode fazer uma pós-graduação, que daí pode ser uma especialização, né? Ou ainda pode ser um mestrado. Ok, daí termina, né? E ela disse, não, você pode fazer o doutorado, e depois do doutorado ainda pode fazer um PhD. E eu disse, olha, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer da minha vida, mas eu quero seguir toda essa trajetória. Uau! Foi o que eu falei para minha mãe, né? E é incrível como os adultos, quando falam para uma criança, aquilo pode ficar tão marcado a ponto de mostrar os caminhos, os rumos que essa pessoa vai seguir, né? E eu sigo... fiz mais de uma... Estou fazendo uma segunda graduação, estou fazendo a graduação de Ciência da Felicidade. Ciência da felicidade. Olha, e existe uma ciência para isso, Existe, estou estudando, né? E, enfim, é um contexto bem social e de momento, né? Sim. Especializações várias, né? O mestrado, fiz meu mestrado em turismo. Turismo. Na época, eu
trabalhava com turismo, né? Eu trabalhava numa agência de viagens. E o turismo também sempre me encantou. Aonde? Na parte do planejamento. Claro, da organização, de de fazer pensar, todos os desenhos. De fazer sentido tal passeio, com tal experiência. Era disso que eu gostava. Isso em Vacaria também? Não, daí já em Passo Fundo. Daí eu já morava em Passo Fundo. E aí eu fiz o mestrado e o doutorado estava na minha mira, né? Claro. Eu cursei 2 disciplinas como aluna especial no programa de doutorado em comunicação, na URGS. E aí o mundo mudou, né? Aí o mundo mudou. Eu ainda me questiono muito se eu vou para o doutorado ou não, porque aí voltamos naquela questão do jornalismo, né? Eu vou fazer isso para uma satisfação pessoal ou pensando em ter um retorno? E aí o meu irmão que brinca comigo, né? A Milena conseguiu escolher todas as profissões que podem ter... que não são reconhecidas, né? O jornalismo, aquele limbo, né? Reconhece, não reconhece a profissão, vale, o diploma não vale, qualquer um pode ser, não pode. Aí depois o turismólogo foi a mesma coisa, turismo é reconhecido, não é reconhecido, né? E aí por fim ser professora, né? Que também, tipo, nas 3 áreas ali, né? Ganhar dinheiro não está muito em primeiro lugar. E aí o doutorado é muito disso, né? Eu tenho uma vontade, mas é uma satisfação pessoal. Uhum. Eu não tiraria o retorno desse investimento se eu for olhar do ponto de vista profissional e de carreira. Com certeza. Né? E aí também, hoje eu entro um pouquinho em conflito com a própria oferta do ensino de doutorado, né? Que o programa que eu tenho interesse é um programa que está na URGS. E aí, quando a gente olha para como é que as pessoas acessam esse ensino e tudo mais, agora eu vou até me complicar aqui um pouquinho e falar, mas enfim, são pessoas que já estão lá dentro da própria instituição, da própria universidade, são alunos que começaram na graduação, fazem o mestrado, daí... Dá uma facilidade para quem já está lá. Exato, quem já faz parte do programa, quem já está dentro daquela cultura. Então, vir de outra instituição, ou vir do mercado, né, e tentar galgar uma vaga nesse programa, nessas instituições públicas que já são consolidados com seus próprios processos internos, não são tão fáceis de serem acessados. Esse doutorado ele seria na área da educação também? De comunicação. Ah, comunicação. Na área da comunicação. Vamos lá, a mosquinha que picou lá no jornalismo, ela não, né? Tanto que quando eu fui fazer pós em RH, pós em marketing, o viés da comunicação está sempre ali, né? Sim, sim. Quando eu estou falando de educação, onde é que eu mais primo pelo detalhe? No processo de comunicação. Porque quando você vai ensinar, é a forma com que você está comunicando. Com certeza. Né? Quando você vai passar uma orientação, é a forma com que você está comunicando. E eu sempre digo que 90% dos problemas que nós temos são oriundos da nossa deficiência na comunicação. E uma questão, até eu gosto de uma frase que ela é muito instigante para a gente pensar, que é comunicar não é exatamente o que você fala, mas sim como as pessoas te entendem. O que elas entendem, o que elas ouvem daquilo que você está falando. Então, é uma troca. É muito de uma troca. A gente vai, a gente estuda, a gente se profissionaliza, a gente faz uma série de coisas para comunicar bem. Mas se a outra pessoa do outro lado não está conseguindo te ouvir... Ou te entender. Ou entender aquilo que você fala... Deu falha. Falhou. E aí, voltamos de novo. Aqui o nosso papo ele vai e volta porque as pautas são muitas. Voltando naquela questão da agilidade que o mundo hoje está exigindo, né? A comunicação ela precisa estar adaptada também a isso. Ela precisa de alguma forma estar focada e até flexível para entender o mundo que nós estamos vivendo hoje. E aí vocês como instituição 25 horas por dia, podemos dizer, tem que estar com os holofotes e principalmente com as antenas
ligadas. Tem que estar muito atento, né, aos processos, ao que está acontecendo no meio, né? Tem que discutir muito, não é uma percepção da diretora, né? Eu sempre digo isso para o pessoal, para a minha equipe. Não é o que a Milena pensa, mas a partir do que a gente está observando, do que a gente está encontrando, para que caminho vamos. E tem que ir todo mundo, né, nessa pegada para poder fazer acontecer esse ensino que está sendo pensado e sendo planejado, né? E a gente cai daí também em pessoas, né, naturalmente. Principalmente. No ensino superior, que nós temos um grupo de professores pensando essa reformulação do processo, tem uma professora em especial que a gente troca muito e ela me diz assim, Milena, tá, nós pensamos tudo isso, né? Nós vamos fazer todo esse processo. E quem que vai executar? Surge um outro desafio. Um outro desafio que perpassa daí e que não é uma exclusividade daí da educação, né? Porque se conversar com qualquer gestor de empresa aqui em Tapejara, todos eles vão dizer que faltam pessoas, sobram oportunidades e faltam pessoas. E aí eu vou conversar em Getúlio Vargas, faltam pessoas. Eu vou conversar em Passo Fundo, faltam pessoas. Eu falei há pouco, né, que estive no Mato Grosso, qual é a queixa? Faltam pessoas, né? Então, também está aí um estudo para ser feito, se de fato existem oportunidades e faltam pessoas qualificadas para ou com vontade de, né? Ou se de repente não existam pessoas mesmo, né? Tenham surgido diversas oportunidades e falte gente. Eu acho que assim, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E não é possível que faltam pessoas. Eu acho que o que falta mesmo é muita vontade de fazer acontecer. Porque... Mas se tu olhar aqui em Tapejara, você conhece alguém que está desempregado? Na verdade, as pessoas que estão desempregadas em Tapejara é porque querem. Tá, mas das que você conhece alguém, tipo, fulaninho está desempregado, se surgir uma oportunidade, chama ele? Não. Então, eu já fiz essa pergunta a diversas pessoas do meu círculo e ninguém conhece alguém que esteja desempregado. É verdade. Sabe? É verdade. E por isso que às vezes eu fico me questionando, será que realmente... Mas o que mais nos chama atenção é a informação de que em grandes empresas que estão em Tapejara buscam essa mão de obra fora. Sim. Inclusive gastam alguns milhares de reais por mês trazendo gente de fora, para trazer pessoas de fora. Então, assim, é um fenômeno que, como você diz, não há ainda um estudo, não há uma... Por que isso está acontecendo? O que realmente tem por trás deste problema ou deste fenômeno? E eu não consigo respostas. E existe também uma informalidade muito grande, né? Ah, sim. Tem muita gente trabalhando, né? Mas de forma independente, autônoma, sem vínculo, sem registro, né? Movimentando a economia e que não vão sair disso aí para ir para uma CLT, por exemplo. Sim. E muito menos para uma formação, né? Para se formar naquela área que ele está atuando de forma... Sim. Esse é um dos cenários que a gente encontra hoje. Quem é que está disposto a se qualificar para? Pois é. Agora, falando sobre a FAT, Milena, a gente falou aqui no início que vocês estão num processo de reformulação e eu sempre tenho essa perspectiva e esse olhar de que quando há um processo de reformulação, ele sempre será para o melhor. Ele sempre será buscando aprimoramento, né? E eu percebo em vocês essa vontade, essa gana de aprimorar. Como é que tem sido esse processo para vocês? Então, foi primeiro... Foi um susto, né? É? Foi um susto, porque
a gente vem nessa caminhada de Tapejara, de ser uma instituição daqui, de não estar mais vinculada a Erechim, desde 2015. Ah, é? E em 2015, 2016, 2017, 2018, foram anos, assim, de muito plantio, né? E plantio principalmente porque, como nós estávamos vinculados a Erechim, e Erechim deixou diversos problemas, vamos dizer assim, né? Aqui na unidade de Tapejara, a gente tinha que fazer todo um trabalho de mostrar que as coisas tinham mudado, de mostrar que tinha qualidade, de mostrar que estávamos comprometidos com a instituição na localidade. Era um processo de convencimento contínuo, né? E nos bastidores, a gente apagando incêndio, resolvendo muito problema, né? Oriundos das gestões anteriores. Mais de gestão mesmo. Mais de gestão, né? E não é aquele tipo de coisa que nem eu brinco. A gente não vai lá na rede social enquanto eu tô aqui resolvendo um problema de gestão, né? Você não vai lá e não conta. Não. Então a gente penava muito. E aí quando a coisa começou a fluir de uma forma mais natural, né? Funcionando bem, aí veio a pandemia. Ok, passa a pandemia. São alguns tombos que a gente vai levando. Aí passa a pandemia, veio o pós-pandemia. Beleza. E daí quando parecia assim que tipo, ok, agora a gente vai conseguir começar a construir a partir daquilo que a gente tem em mente, né? Aí veio a informação de que o prédio estava em processo de venda, né? Uhum. E aí foram alguns meses também em função dessa instabilidade, porque a gente não sabia o que de fato ia acontecer, né? Mas havia só a informação de que o prédio estava à venda. É isso que é muito engraçado também, né? Uma característica aqui local, que todo mundo sabia, menos nós. Puxa! Sim. Os corredores da instituição estavam sabendo, né, que o prédio estava em processo de venda, e nós, enquanto gestores, não tinha essa informação oficial. Oficial. E aí, passaram-se alguns dias, ficou mais intenso aquele disque, né? E então daí a irmã nos procurou, pediu uma reunião, e daí veio até nós e informou que eles estavam em processo de venda e que por medidas legais, nós tínhamos a prioridade por sermos locatários, e em primeiro momento até a própria igreja seria os primeiros a comprarem, caso tivesse interesse. Porque, só para que as pessoas entendam, o prédio da FAT ele é de uma instituição católica. Então, o que eu sei é que o município, há 80, quase 90 anos atrás, cedeu o terreno para a construção da escola. Uhum. Tá? A escola foi construída com base da ajuda comunitária. Certo. E pertencia à Igreja Católica, né? E aí, depois de alguns anos, a igreja vendeu aquela parte ali onde funciona a escola para as irmãs de Notre Dame, que tinham ali o Colégio Medianeira. Certo. Né? Então, elas ficaram de proprietárias daquela estrutura ali. E utilizaram, enquanto estavam ali atuando na educação, né, com o Colégio Medianeira, até o momento que elas optaram por encerrar as atividades de ensino, e então passaram a alocar o espaço. Ah, certo. Então a relação de vocês era de locatários. Certo. E aí, por uma questão de contrato, né, sempre o locatário tem preferência da compra. Sim. Mas aí quando chegou até o nosso conhecimento dos valores, né, as cifras que estavam envolvidas na negociação, a gente não tinha condições de entrar numa disputa, né, de compra desse imóvel. Até porque não era só uma questão da compra do imóvel, mas também uma manutenção desse imóvel. Porque ele existe há muitos anos ali e, como toda edificação antiga, demanda, né, reforma, melhorias. Então, seria a compra daquela estrutura e mais todo um esforço para deixá-la em condições de uso dentro daquilo que a gente acreditava que seria o ideal, né?
Então, e aí, muito em breve, a notícia se disseminou e entrou daí uma questão de disputa imobiliária ali, De né? mercado. De mercado. Então passou a existir mais de um interessado na compra e quem dá mais, né? O município, a prefeitura, enfim, a administração municipal não se envolveu nessa... Eles chegaram a cogitar a possibilidade, né? Mas daí também do ponto de vista de Tribunal de Contas, do ponto de vista legal... Parte mais financeira. Eles poderiam ter problemas, né? Com essa aquisição, uma justificativa dos valores, enfim, também não era viável pensando em município. E aí, e também eles já estavam com obra de construção de outras escolas, a reforma também, né, da escola lá no ginásio, enfim. Então, também não avançou. Mas daí, dentre as construtoras da cidade, investidores também do município, entraram nessa disputa, né, e enfim, que o valor inicial praticamente dobrou, né, no valor de venda final. Uau! Sim. E aí, enfim, a gente não tinha a menor possibilidade de entrar nessa disputa. Então a gente foi para o plano B, né? De pensar em construir uma escola nova, do zero, num outro espaço, e dentro das nossas condições, né? Esse que é o principal. Então já havia possibilidade de ter um plano B. A gente, como eu disse, o plano B surgiu a partir do momento em que o mercado começou a ficar mais alvoroçado. Isso aí, não tinha como, né? Daí a gente... Claro, repetimos, né? Em um momento que houve a venda, em nenhum momento tínhamos, assim, um prazo, vocês têm que sair, né? Não houve isso em nenhum momento. Tanto que, independentemente de quem viesse a comprar, a gente continuaria ali, né? Tem um contrato e tudo mais, de locação, com longa data, enfim. Possível de renovação, então nada nos obrigava a sair dali de imediato. Isso é importante. Né? Mas a gente pensou, bom, será que não é um empurrãozinho, né? Talvez para a gente pensar para além, né, de onde nós estamos hoje. E aí foi que a gente decidiu que sim, que nós nos desafiaríamos a fazer uma nova escola, uma estrutura nova. Então, desde o ano passado foi adquirido o terreno, né? Que fica localizado? Na Rua do Comércio, né? No término da Rua do Comércio, tem um loteamento. Né? Então, naquele loteamento é um terreno um pouco mais elevado. Em direção ao bairro São Paulo? São Paulo. Bairro São Paulo. Ou não, São Cristóvão. São Cristóvão, do outro lado, então. Do outro lado. Em direção ao chamado ginasião de Itapejá. Isso aí. Lá naquele loteamento. Naquele loteamento que tem lá em cima. Mais ou menos ali no Malibu, nos Poços Artesianos, olha ao fundo, né? Daí dá lá o terreno. E aí a gente começou... É uma parte da cidade que, pelos projetos que a gente já viu, vai ficar muito legal. Tende a valorizar, né? Uma localidade boa, assim, para ter uma escola. No caso, para quem não é de Itapejara, seria em direção à saída para Passo Fundo. Então, é uma área que vai haver ali pelo menos talvez uns 3 loteamentos. Tem. Né, dos dois lados e tal, e enfim. Já tem casas sendo construídas na volta. Inclusive. Né? E é uma região da cidade que vai ficar muito valorizada. Ela é mais alta, né, também. Com vocês lá, acho que a tendência é ficar ainda melhor. Né? Potencializar, né? E aí a gente começou com o projeto também no ano passado. O projeto foi finalizado, nós encaminhamos para a prefeitura no início desse ano. E aí foram feitos alguns apontamentos, né, de ajustes no projeto, de acordo com o plano diretor? Com o plano diretor do município e também assim de construção. Por exemplo, nós tínhamos uma rampa de acesso ao segundo piso, uma rampa externa. Né? Eles não autorizaram a rampa externa, solicitaram que fosse colocado um elevador interno. Então, houve essa adaptação ao projeto. Aí, feito isso, encaminhado novamente... Vieram outros apontamentos, né? Então a gente também conta aí com essa questão da morosidade de alguns processos, né? Que dependem de órgãos públicos, né? Porque não é aquela, olha tudo de uma vez, aponta tudo de uma vez, ajusta tudo de uma vez, né? E acaba indo e voltando, indo e voltando.
Então a gente está nessa fase ainda da aprovação da prefeitura do nosso projeto. Né? Então não há um prazo, digamos assim, para que as coisas comecem realmente a ficar mais a olhos vistos. Nós gostaríamos de já ter começado, né? Mas a gente não tem como mexer sem uma aprovação do município primeiro do projeto, né? Mas tão logo haja essa aprovação, a gente já pretende dar início. Tem algumas demandas também que foram encaminhadas ao município, como, por exemplo, a terraplanagem, né? Algumas questões assim, de isenção de algumas taxas, para que também haja um incentivo, porque nós entendemos que é uma empresa privada, sim, é uma empresa privada que hoje emprega mais de 80 pessoas, né? Então, se uma metalúrgica, né, se uma indústria de qualquer natureza, né, qualquer empreendimento tem incentivos, né, públicos, então a gente também está barganhando alguns incentivos da prefeitura para a gente poder viabilizar também essa nossa construção. Até porque quando há uma empresa querendo se instalar na cidade, a prefeitura faz todo o esforço para que essa empresa realmente se instale ali, inclusive concedendo incentivos. Isso. Agora, uma empresa que já está consolidada no município, ela precisa ainda mais de incentivos para que realmente aconteça. Até porque os cidadãos desta cidade ou desta região estão sendo formados nessa instituição. E são esses cidadãos que vão fazer ou ajudar no crescimento, no desenvolvimento da região. Então, naturalmente a gente já pensa que os incentivos eles têm que ser, inclusive eu acho que um incentivo que seria muito importante seria agilidade. Agilizar os processos e fazer com que o seu esforço, a sua estrutura seja toda concedida ali. Não é porque a empresa... Quantos anos já de FAT no total? Desde 2006. 20... Com o ensino superior? 19 anos. Isso vinculado a Erechim, né? Desde vinculado a Erechim. Mas a partir de ser de Tapejara, totalmente Tapejara, desde 2015. Mas independente. Então, quer dizer, há pelo menos 2 décadas a FAT está auxiliando no desenvolvimento da nossa região, independente de que qual formação esteja sendo colocada, mas está formando o cidadão. E aí, trancar ou segurar ou não agilizar os processos, aí já é uma coisa que a gente tem que sim questionar, nós como cidadãos. Precisamos sempre questionar nesse sentido. E, claro, a gente tem que levar em consideração também que é um ano de eleitoral, né? Então, os setores passaram por mudança de secretários, de pessoas internas, então isso também torna o processo moroso, né? Mas, Milena, você como gestora, você sabe que quando você muda uma peça do teu time, você está preparada, você tem que estar ali organizada a ponto de que, olha, houve uma mudança, mas nada vai mudar. Podemos dizer, né? Com o perdão ali da redundância, do trocadilho, mas é isso. Você muda, mas não pode mudar. A coisa tem que andar, tem que estar acontecendo. Então eu acho que um pouquinho mais de agilidade sempre é importante para qualquer cidade, principalmente para uma cidade como Tapejara, que olha para o futuro sempre. Eu sempre costumo dizer, e não sou de Tapejara, mas me sinto já um cidadão de Tapejara, porque eu vejo aqui um olhar sempre para o futuro. E aí quando coisas atrasam e essa, como você diz, essa morosidade, isso me dá até urticária. Mas enfim, Milena, dá pra gente mais ou menos dizer que tamanho tem esse novo projeto da FAT? Sim, são em torno de 3 mil metros quadrados, né? A gente já tem um projeto, já divulgou a planta, né? O 3D dele, uma área ampla, assim. A gente está primando não só pela estrutura física de salas e tudo mais, mas também numa área externa, né, que nos possibilite umas práticas pedagógicas diferenciadas. Olha, né, que legal. Fazendo com que a experiência, né, de ensino dentro do nosso espaço físico também se torne diferente. Uhum. Então, eu comentei aqui,
né? Quando eu estudei, como é que era a escola, né? Estrutura física, tudo meio parecido, né? Então, a nossa ideia é mudar um pouquinho isso também, né? Claro. Inovar e transformar o processo de ensino-aprendizagem em algo mais dinâmico, né? Menos formal, menos conservador, né? Dando possibilidades de explorar outros espaços e outros recursos dentro do espaço físico, né? Então, coisas que hoje nos limitam, né? E que nesse novo espaço a gente vai poder fazer, porque ele está sendo pensado para poder explorar, né, essas possibilidades. E que instâncias, digamos assim, de ensino vocês vão oferecer? Tudo. Continuamos com a mesma estrutura, educação básica, né, da educação infantil a partir de 2 anos até o ensino médio. O curso técnico, o ensino superior, presencial e a parceria com a Unicesumar. A gente está trabalhando num projeto aí que visa também elencar recursos do imposto de renda das grandes empresas para viabilizar um turno inverso em que os nossos alunos não precisem pagar para estar no turno inverso. Olha! Com atividades diferenciadas, assim, né? Em que oficinas, que ele possa escolher se ele quer balé, se ele quer futsal, se ele quer judô, se ele quer jiu-jitsu, se ele quer fazer artes, teatro, né? A nossa intenção também é de ofertar outras atividades, né, para esse aluno no turno inverso. Alunos reforço. Do ensino médio? Ou... De toda a escola. Toda a escola. De toda a escola. Que sensacional, hein? No ensino superior, a gente está repensando e pensamos assim em trabalhar de forma não por disciplina, mas por módulos, trabalhando também com microcertificações. Opa! Né? Também fazendo trilhas de aprendizagem e não necessariamente disciplinas que chegam a um fim, né? Mas um projeto que seja desenvolvido ao longo do semestre, em que o aluno se envolva mais com uma prática e busque a teoria como uma atividade extra, né? Sim. Mas que ele coloque mão na massa mesmo. Olha aí. Isso está sendo pensado para o ensino superior. A gente está em fase também de mudança do nosso sistema, parte de tecnologia. Nós tínhamos uma demanda são muitos recursos digitais que nós temos hoje, que oferecemos aos nossos alunos, né? E login e senha, login e senha, login e senha. Tu vê essa informação em tal aplicativo, em tal não sei o que, em tal plataforma. E a nossa ideia agora com essa mudança de sistema é centralizar. Ficar tudo concentrado num só. Concentrado num só, entregando todos os recursos que a gente tem. Dando maior agilidade nos processos, maior transparência também nas informações. Então, a gente está em processos internos também de gestão de pessoas, de capacitação, de recursos humanos, de estruturação de processos. Então, assim, a mudança não é só de uma unidade física, né? A gente está repensando tudo. Tudo. E daí, por isso que, né, você me perguntou, você também dá aula? Né? Nesse ano, eu me afastei da sala de aula, mas é um dos lugares que eu mais gosto de estar, dentro de sala de aula. É onde você relaxa. Nossa, assim, só depois desligar é que é difícil, porque você vai na pilha ali e se empolga com aquilo tudo. Então, esse ano daí eu me afastei um pouco de sala de aula para poder pensar nessas mudanças e estruturar, né, de forma mais estratégica, né, os nossos processos, nossa entrega. E tirando essa questão mais burocrática do projeto ser aprovado, enfim, você acredita que em quanto tempo a gente vai ter a nova FAT? Então, a gente está fazendo orçamentos diversos, né, mas buscando muitos das tecnologias de construção que são ágeis. Sim. Né? Tem alguns aspectos técnicos que a gente tem que ter um cuidado. Por exemplo, assim, o pessoal faz muita referência às farmácias, né? Que você dorme, não tá o terreno vazio, você acorda, tá lá construído. Mas para nossa finalidade, algumas questões desse tipo de obra não servem. Por exemplo, acústica, conforto térmico, né? Então, a gente está olhando para algumas soluções da construção civil que atendem a essas características, né?
e conseguem nos entregar com agilidade. Nós temos, né, uma expectativa de começar o ano letivo, o ano que vem, na nova estrutura. Não vai estar pronta, com certeza absoluta, né? Mas só um pouquinho, 2025? É. A gente está no mês de junho, então, ou seja, 6 meses? A gente tem 8 meses? A gente tem oferta de empresas que nos dizem que em 45 dias conseguem entregar. Puxa, isso é sensacional. Aí você tem que ver se o bolso vai alcançar, né? Olha aí. Mas eu tenho certeza que vai. Puxa, que legal isso. Existem formas. Existem sim. Eu tenho lido bastante sobre a chamada construção modular. Que é aquela que vai sendo colocada em partes. Não é mais um tijolinho em cima de outro tijolinho. Né? Uma coisa mais... Mas como você disse, tem toda essa questão técnica que precisa ser avaliada. Mas essa notícia que você me dá, que a partir do momento em que houver a agilidade no processo de aprovação do projeto, a partir dali, 45, talvez 60 dias, pelo menos a parte física, o esqueleto. A gente pensa também em iniciar alguma parte externa de estrutura, por exemplo, quadras, área de lazer, né, em que a gente possa também ir usufruindo um pouco desses espaços antes da parte física ficar pronta, né? Que legal. Então, que a gente possa levar os nossos alunos lá para dar início na plantação da horta, que a gente possa já ver a questão das árvores frutíferas, que a gente possa montar lá as nossas quadras esportivas. Pois é, essa questão ambiental agora está muito em ênfase, justamente por causa da tragédia ambiental do Rio Grande do Sul. Como é que vocês têm pensado isso? Já estavam mais ou menos pensados? Sim, foi uma coisa que eu pedi, né, pro engenheiro, enfim, que pensasse em reutilização da água da chuva, né? Nós já temos na atual FAT as placas solares. Sim. Então essas placas vão para a nova unidade também, que é uma forma também de gestão do recurso, né? Nós estávamos vendo a questão do lixo. E até essa minha amiga que eu comentei que viajou, ela disse, Milena, a gente tá muito atrasado aqui na questão do lixo. Daí eu até disse pra ela, nós vamos ter que sentar, vai ter que me contar como é que é a questão do lixo lá nos outros países que você foi. Então, são detalhes assim, né, de preservação de recurso, de utilização de muita... da própria topografia do terreno, né, de uma maneira que nos favoreça. Claro. Então... repito, né, espaço ao ar livre, né, eu brigo muito, às vezes, com a minha equipe, né, que eu digo que lugar de aprendizagem não é só dentro da sala de aula. Com certeza. Existem diferentes espaços que você pode explorar, né, e claro, às vezes a gente entra numa rotina, né, a sala de aula é um lugar seguro para o professor, mas é importante a gente... ampliar esse olhar, né? É verdade. E é como você diz, educar, né? No teu caso, te relaxa, te deixa mais, né? Num ambiente mais favorável ao que você gosta, mas educar também é justamente fazer com que esse olhar ele se expanda cada vez mais e fazer com que até o próprio aluno também se sinta motivado a olhar para outros... Não só para uma parede, não só para um quadro, ou para uma TV, enfim, para uma tela. Possibilidades. Muitas possibilidades. Agora, Milena, a música surgiu na tua vida em algum momento? Sim, sempre. Porque eu vejo que você tem uma tatuagem. Da nota musical. De uma nota. A música te ajuda também nessas questões? Sim, eu sou... nem sei como é que eu posso dizer. Eu aprendi a tocar piano. Ah, é? Né? Eu comprei, já faz uns 3, 4 anos, um piano digital, né, para eu retomar, mas eu confesso para vocês que ele tá lá mais para enfeite do que para uso, né? Falta eu colocar na minha rotina, na minha disciplina, né, na organização pessoal ali, esse tempo para tocar, né? E assim... Eu ouço música
prestando atenção na letra, e eu faço correlações, e eu me identifico com as trilhas sonoras, então é música sempre. A música, eu costumo dizer que tem alguns itens da nossa vida que são vida mesmo, né? E a música faz parte disso. A música, ela de alguma forma, ela te faz até colocar os pés no chão e dizer, opa, eu tô nesse mundo, tô vivendo, eu tô fazendo alguma coisa. Eu gosto, por exemplo, de ouvir uma música em outra língua, inglês, por exemplo, e buscar tradução. Justamente para isso, para saber o que essa música tá falando. Será que o que a letra tá falando é o que eu realmente estou sentindo? Ou é algo maior? Ou não tem nada a ver? Né? Então eu acho que a música, ela acaba fazendo a gente se sentir vivo, né? E eu vejo a música também como uma forma de expressão, né? E eu gosto de saber qual é a história que tem por trás da letra daquela canção. Me identifico muito, por exemplo, com Humberto Gessinger, que o quanto ele se sente frustrado muitas vezes, né? Que ele escreve músicas e o público interpreta de um jeito, mas não necessariamente era aquela mensagem que ele queria transmitir, né? E acho que música também, ela conta um pouco da tua história. Eu tenho momentos da minha vida que eu faço correlação da etapa com aquela determinada música. Eu me lembro do dia que eu ouvi Faroeste Caboclo a primeira vez, né? Eu me lembro do dia que o meu primo, que tinha antena parabólica, me mostrou a MTV. Uau! Né? Então, assim, eu tenho marcos que estão no meu inconsciente e no meu consciente também, que são pautados por música. Né? São músicas que marcaram um determinado momento ou determinado contexto e a minha trajetória. Então, eu às vezes eu tenho a impressão que a gente não vai mais ver artistas e principalmente escritores, né, poetas como Renato Russo, como o próprio Humberto Gessinger, e o próprio Cazuza, né? Tem uma série de artistas que a gente via no passado e que a gente parece que não vai mais ver algo parecido. Eu não sei se é porque a nossa cabeça mudou, e eu acredito que isso também aconteça, né? A nossa cabeça vai mudando e a gente não vai mais se apegando tanto a determinados poetas atuais. E o Humberto Gessinger, por exemplo, foi o primeiro que eu ouvi falar, ele falando, que era um sentimento muito estranho para ele de, por exemplo, tocar para milhares de pessoas em mais ou menos 2 horas de show e dali a um tempo estar sozinho num hotel ou na sua casa, enfim. Então, para ele é um sentimento, né, ambíguo e muito difícil de acontecer. E é um super poeta. É um super artista. A mesma coisa o Renato Russo. Ele tinha problemas, que a gente falou aqui sobre saúde mental, né? Ele tinha problemas de saúde mental, assim, que eu, como pessoa, não aguentaria. E ele, por muito tempo, aguentou. E, claro, acabou, né, falecendo muito cedo. O Cazuza, da mesma forma. Então, eu acho que a gente não vai mais ver poetas e artistas, principalmente da música, como eram antigamente. É outra pegada, né? Hoje a gente está mais vinculado ao ritmo, né, do que necessariamente à letra, né? Então mudou, né? Eu já entrei até em discussão, que sempre vem aquela frase, né? Que essa geração não tem futuro, né? Bom era antigamente. Mas eu só entendo que as coisas mudaram. Sim, só mudaram. Porque eu me lembro dos meus avós dizerem que a geração dos meus pais estava perdida. O meu pai dizer que a minha geração estava perdida. E hoje eu vejo pessoas da minha geração preocupadas com a geração futura, que também acho que vai estar perdida. Então, o que eu percebo é que tudo aquilo que vem de diferente daquilo que eu estou previamente acostumado me tira de uma zona de conforto e me leva a questionar o futuro. Mas é um futuro que é diferente daquilo que eu vivi. E é um questionamento saudável, né? Porque faz também a gente, né? Eu brinco aqui sempre que a gente tá com o sangue sempre fervendo, de alguma forma, né? E o sangue fervendo faz você
buscar novas perspectivas, novos olhares e principalmente o que você quer para o mundo. E quanto mais a gente conseguir plantar coisas boas, melhor, né? Independente de como você faça isso. Sim. Né? Você falou sobre o número de pessoas que trabalham na FAT, cerca de 70? É de 70 a 80 pessoas. E no teu time de gestão propriamente dito, tem quantas pessoas? Somos em 11. 11 pessoas. 11 pessoas. E como é que vocês se dão, assim? Como é que vocês trabalham diariamente? Olha, são funções diferentes, né? Tem financeiro, contábil, recursos humanos, secretaria e coordenadores de curso. E coordenadores de curso com demandas específicas, porque coordenar a educação básica é diferente do técnico, é diferente do superior, são públicos diferentes, são relações diferentes. Então, eu gosto porque eu tenho uma visão holística do processo, né? Eu tenho um olhar sobre o todo. Eu já vivi em todos estes segmentos, então eu consigo compreender as características de cada um deles. E daí, o trabalho está em fazer com que um perceba o do outro, né? Claro. Que eu não pense só dentro da... eu sou da educação básica, né? Mas eu tenho que entender que eu estou numa instituição de ensino que abarca todos os níveis de ensino. E que o que eu estou fazendo aqui pode, desde um espaço físico até uma prática pedagógica, ter uma relação com o técnico e vice-versa. O pessoal do técnico pode pensar num projeto que eles possam desenvolver junto na educação básica, né? Eles precisam, às vezes, de pacientes para treinar algumas técnicas que eu posso colocar os meus alunos do superior na hora do intervalo a ser esse público que eles precisam para as práticas deles. Então, essa integração, né, entre os diferentes níveis é um desafio, né, para cada um deixar de olhar somente dentro do seu nível de ensino ou dentro da realidade do seu setor e olhar a instituição como um todo, né? E claro, os desafios de pessoas. Sim. Pessoas, são perfis diferentes, são necessidades diferentes, expectativas diferentes. Esse eu acredito que seja o maior desafio e nós somos prestadores de serviço que entrega através de pessoas. Né? Então, o professor que está vinculado à coordenação, e a coordenação que está vinculada à direção. Então, a gente tem um desafio ali de gestão de pessoas, gestão de grupo, gestão de equipe, gestão de conflitos, né? E quando eu vou trabalhar com o meu, entre aspas, cliente, né? É uma pessoa que é um ser único, que tem um contexto, que vem de uma família, que tem características, né? Que muitas das características a gente conhece, às vezes, melhor do que a própria família. Então, tem tudo isso para gerenciar, para administrar. Show de bola. Eu sempre faço aqui, pelo menos uma pergunta, eu sempre repito aqui uma pergunta para os nossos convidados, porque faz com que a gente também tenha uma visão do convidado em relação ao futuro. E aí eu vou te fazer essa pergunta em duas. Como é que você vê a FAT daqui 10, 15 anos? E como é que você se vê daqui 10 anos, 15 anos? Bom, dada a velocidade com que as coisas mudam, eu diria que, dentro do ponto de vista do planejamento, né, curto, médio e longo prazo, o de longo prazo acho que não existe mais. É verdade. Longo prazo ele se... Não consigo imaginar longo prazo, né? Eu consigo imaginar curto e médio prazo com inovação, com criatividade, com uma oferta de um ensino diferenciado, adaptado aos novos contextos, Boa. né? Mas, repito, vinculado a pessoas que estejam junto com esse mesmo engajamento. Que estejam realmente
apaixonadas pelo que fazem. Ótimo. Né? Não tem. Se você não... educação, escola, ensino, você vai vergar muitas vezes, mas tem que vir de volta, né? E acreditar nesse processo, acreditar. Não é fácil, não é, mas a contribuição que você dá para a vida daquele ser humaninho que está ali na tua frente, e que tu sabe que você está fazendo aquilo com o teu melhor, né? E sabendo que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, para que motivação maior? Para que se preocupar com políticas públicas e o quadro que já não é mais verde, é branco, entendeu? É muito maior do que qualquer estrutura física e tudo mais. Então, se junto comigo tiverem pessoas com essa mesma direção, esse mesmo entendimento do que é o papel que eu vim fazer neste mundo, e eu tenho plena certeza de que o meu papel é esse, né? Eu vejo vida longa daí para a instituição. Em que formato, não sei. Mas com este princípio, com este propósito, com este sentido do movimento, se isso estiver vivo, pode mudar o modelo que for, pode ser o currículo que for, mas a gente vai ter sentido de existência. Eu vejo que você fica emocionada no sentido desse olhar que você tem e que eu acredito que o teu time também tenha em relação ao futuro da FAT. Tem que ter, porque assim, a gente tem um poder tão grande, né, de influência nas pessoas que são confiadas a nós. Né? Essa é a palavra. Confiadas a nós, que eu não consigo me ver menos comprometida do que o meu máximo. Né? Tem quem critique, tem quem não concorde com o jeito com que a gente conduz, com a forma com que a gente trabalha. Tem, mas eu não desisto da minha convicção de estar fazendo pelo melhor. É mais ou menos como pai e mãe. Vão errar? Certeza absoluta. Mas a intenção deles era errar? Não. Nunca? Nunca é errar. Então, a gente sempre trabalha com esse princípio de que nós estamos trabalhando para fazer o melhor, entregar o melhor e acreditando no melhor daquele aluno, né? Mas, para a gente não se frustrar e não envergar e não erguer de volta, eu sempre digo assim, que se você receber um aluno 5%, qualquer professor quer que ele chegue no 100%. Sim. Só que ele não vai chegar no 100%. Tem aluno que vai sair do 5 e vai ir pro 10. E tá ótimo, ele evoluiu. Se ele saiu do 5 e ele foi pro 25, que bom, olha só o crescimento que ele teve. Então a gente não pode ter... O 100 é sempre a nossa meta. Mas a gente tem que vibrar com as pequenas conquistas que a gente tem com esses alunos ao longo da trajetória dele. Sim. Porque tem muita coisa que a gente planta que eu não vou ver o resultado de forma imediata. Quando ele for adulto, depois que ele estiver trilhando o caminho dele, ele vai olhar para trás e vai lembrar. É verdade. Eu, às vezes, eu fico me olhando como aluno lá do ensino médio, por exemplo, em que as professoras falavam determinadas coisas e eu dizia, não estou pensando nisso agora. E aí hoje eu penso, puxa, por que eu não prestei mais atenção naquilo? Por que eu não dei mais valor para aquilo? E aí, claro, quando a gente se questiona, a gente passa a dar valor para aquilo. A gente passa a ser um cidadão melhor. E tá tudo bem. Mas a questão de maturidade. Eu vou te dar um exemplo que para mim, acho que ilustra mais o que eu quero dizer com relação a tempo. Que educação para mim é processo, né? Quando eu tinha, acho que uns 12 anos de idade, o meu pai chegou para mim e disse assim, eu quero que você leia esse livro.
Com 12 anos. Eu peguei aquele livro, tá bom, eu vou ler. E ficou lá, perdido, tempo, né? Um dia lá, eu disse, você acha que eu não tinha o que fazer, né? Vou ler esse livro. Peguei, sentei e li o livro. Terminei de ler o livro. Cheguei pro meu pai e disse, li o livro. E ele, com toda a expectativa do mundo, me olhou e disse assim, tá, e aí o que você achou desse livro? Eu disse, não sei, eu li, é legal, é bom, né? Não tinha te marcado nada que fosse... Não, entreguei pra ele. Mas aí, aquele livro tava lá na prateleira, né? Eu pensei assim, um dia eu vou voltar e vou ler esse livro. E o dia chegou, eu devia ter uns 18, eu acho. Até que não passou tanto tempo. E eu peguei aquele livro, li. E quando terminou o livro, eu achei a 8ª maravilha do universo. Uau! E aí eu entendi que tem coisas que não é o momento da pessoa. É a maturidade que ela tem. É verdade. É o contexto. O meu pai não podia esperar de mim, com 12 anos, o nível de compreensão que ele teve quando ele leu aquela obra, né? E que eu consegui chegar no nível de compreensão quando eu tinha 18. Uau. E o livro era O Pequeno Príncipe, que é um livro que é direcionado para criança. Sim. Não consegue chegar no nível de compreensão do que aquela literatura está passando. Não, aquela literatura é muito difícil, muito... cheio de metáforas. Eu costumo dizer, eu até me torno repetitivo às vezes quando eu digo que as entrelinhas às vezes falam mais do que as palavras que estão escritas. E O Pequeno Príncipe é um exemplo disso. Sim. Né? Tá muito além daquela frase que viralizou, como a gente costuma dizer na internet, né? Serás eternamente responsável por aqueles que cativas. Uhum. É muito, muito além daqui. Muito além. Inclusive a gente leu aqui outro dia num episódio também um trechinho do Pequeno Príncipe e não era esse. e quer dizer, a maturidade fala bastante. Mas eu fiquei curioso também, você falou que a tua mãe te deu todos os passos de uma educação do começo ao fim, né? Quando você tinha também, né, 8 anos, 7 anos. 8, 7 anos. E o teu pai te trouxe O Pequeno Príncipe. Qual era a formação? O que eles faziam, os teus pais? O que eles fazem? Como é que foi essa tua experiência familiar? Então, a minha mãe, ela é formada em licenciatura, língua portuguesa e inglesa. Eu imaginei. Mas a minha mãe não é leitora. Não é leitora? Não. E a minha mãe, se fosse possível, ela sempre disse que ela teria feito medicina. Mas na época, o que dava o que tinha, né? Era o que tinha, né? Então, meus avós tiveram 13 filhos. 13? Isso. Dos 13, 5 faleceram, então ficaram 8. E desses 8, as mulheres praticamente, né, fizeram todas licenciatura, né, ou pedagogia, enfim, na área da educação. E somente a mais nova, né, quando teve a oportunidade de estudar, ela já podia estudar em Porto Alegre. Ela foi fazer arquitetura, mas não concluiu o curso. Então todos os outros, os que estudaram, o que tinha era ser professor. E o meu pai, ele é técnico em contabilidade, ele não tem ensino superior. E é engraçado porque a minha mãe conta que eles recém tinham casado, né? E um dia ela chegou em casa, tinha a estande da casa estava cheia de livros. O meu pai tinha comprado diversas coleções de livros e pago caro pra caramba naquela pelos época, livros, né? Comprar uma coleção era passar a vida pagando. Isso. Então, assim, eu cresci com aquela prateleira cheia de livros, né? Eles não... O meu pai foi muito mais leitor do que minha mãe, mas eu acho que isso foi uma coisa mais minha também, né? Inclusive, eu discuto muitas vezes com alguns professores de literatura, e quando eu cheguei na fase do pré-vestibular, que me despertou muito, porque o professor era maravilhoso, né? Pois é. E ele contava as histórias dos livros pra gente aprender e saber do que se tratava para responder no vestibular, de um jeito
tão apaixonado que eu dizia, não tem como ler um livro ser ruim. Não tem como ser ruim. E aí, depois, quando me tornei leitora, né, eu percebo muito disso. Ler Machado de Assis não é para um adolescente em fase pré-vestibular, entendeu? Então, são literaturas maravilhosas, mas que você precisa estar preparado para elas. É verdade. Talvez ali na fase da adolescência não seja o melhor. Lembro também de eu discutir uma vez com uma outra professora numa formação. Ela disse, eu pedi para os alunos que fizessem um texto sobre qualquer coisa que eles quisessem. E aí ele me escreveu sobre o funk. Eu disse, e aí qual é o problema? Se a pessoa foi ler sobre o funk, escreveu sobre o funk, o teu objetivo que era fazer ela ler, você atingiu. O teu objetivo que era fazer ela pensar e escrever, você atingiu. Não era o conteúdo que você gostaria, mas era uma expectativa tua. E você disse que era livre a temática. Sim. Né? Então... É que a gente tem uma expectativa para com os adolescentes meio que se vendo neles. Né? Eu vejo os adolescentes às vezes e eu fico pensando, nessa idade eu estava fazendo tal coisa, nessa idade eu estava lendo tal coisa, eu estava criando alguma coisa, mas não é a mesma situação, não é a mesma, o mundo não é o mesmo, quer dizer, a gente acaba colocando expectativas que acabam não sendo favoráveis naquele momento, né? É que a gente olha muito sobre a nossa perspectiva, né? Então, aquilo que a gente acredita que seja melhor para o outro. Exatamente. E aí, como educador, às vezes isso também pode... Frustra. Atrapalhar, né? Frustra bastante. Você disse que tem uma filha? Tenho uma filha. Uma filha? Só uma filha? Que idade ela tem? Eu tive um segundo filho, mas não foi a lei. E ela tem quantos anos? Ela tem 8 anos, vai fazer 9. 8 anos. E como é que você... espera que ela seja, assim, como cidadã? Como é que é a personalidade dela? Então, de todas as disciplinas, a preferida dela é matemática. Então já começa por aí a nossa diferença. Eu não sei você, mas eu sou de humanas. Então eu já fico meio arrepiado quando vejo alguém gostar de matemática. Inclusive a gente trouxe aqui o Léo, né, que é teu colega, teu professor lá. E ele é todo da matemática. Sim. E aí ele me explicou como é que era, não me lembro qual é que era a disciplina, acho que era algoritmos, enfim, ele explicou alguma disciplina como se fosse aquilo que você falou do professor contando sobre um livro. Ele contou aquilo como se fosse uma coisa muito natural, muito fácil. E aí eu fiquei pensando, não, realmente, a pessoa quando nasce para aquilo... E o engraçado do Léo é que ele é o matemático mais humano que eu já vi, né? Porque exatamente. Ele versa lá pelo teatro, né? O texto, literatura. O ano passado ele leu uma infinidade de livros e sobre diversas coisas. Ele ama música. Sim. Então, quer dizer... O Léo estudou conosco, né? Sim. A vida toda. E eu lembro que quando ele foi para escolher o curso, e que ele disse matemática, eu disse, o quê? Né? Porque a vida, vendo ele ali no teatro, nos textos, na oralidade, né? Seria mais para as artes do que para... Como assim matemática dele? Não, é matemática e... Inclusive ele deve estar fazendo também não me lembro se é um doutorado, mestrado. Ele está concluindo o mestrado dele. Pois é. Então é uma criatura sem precedentes. Eu gosto muito dele, gosto muito das coisas que ele escreve, que ele fala, enfim. E que bom que nós tivemos ele aqui. Eu até disse pra ele que ele tem que vir mais vezes aqui. E a tua filha, então, vai pra matemática? Então, quando ela disse que ela gosta... Ela fez até um vídeo essa semana, postou das disciplinas que ela mais gostava, e daí o número 1, matemática. E eu disse, gente do céu, né? Eu disse, olha só o que isso é aprendizado pra mim, né? Claro. Que eu vejo... Eu sempre tive na Maitê muito uma oportunidade de aprender, né? Isso desde quando eu soube que estava grávida e que era uma menina, eu já entendi que eu tinha uma lição para aprender nesta vida. Então ela é a minha escola diária, né? A minha escola diária. Eu aprendo muito com ela, inclusive sobre essas outras dinâmicas, né? Claro. Porque é outra época, é outra realidade, são outros aspectos, assim, às vezes as pessoas ficam muito assustadas, e eu procuro entender, né? Conhecer um pouco mais, ver na perspectiva dela algumas coisas, então... E é isso que me encanta na sala de aula, porque
para mim é um laboratório. Com certeza. Sabe? É um lugar de Com certeza. aprendizagem. E ela é minha professora diária. Mas que sensacional. Eu sou pai de menina e não adianta, as meninas nos ensinam muito, as mulheres, o olhar feminino, ele é sempre muito educador, mesmo no silêncio. Uhum. Isso, para mim, eu acho que eu não seria uma pessoa melhor se eu não tivesse meninas. Então, e eu convivo, né, também com meninas e isso é muito bom. Mas, Milena, você não me respondeu o que você vê de você. Eu no futuro. Daqui 10 anos, 15 anos. Eu acredito que daí, mais adiante, eu vá explorar a minha habilidade que eu deixei de lado por um tempo, que está na escrita. Na escrita? Na escrita. Pensei que era no piano. Também, mas esse é mais um lazer, é mais um hobby, é mais uma distração, né? Não é algo assim que eu veja executando, talvez profissionalmente. Mas eu penso, eu tenho muita vontade de escrever, de colocar no papel muita coisa que está na cabeça, né? De poder contribuir aí através de um livro, talvez. Opa! Né? Opa, nós temos aqui, então, temos uma futura escritora aqui. E que área, mais ou menos, você acha que não vai fugir seguiria daquilo que eu vivo, né? Que é ensino, que é educação, que são relações humanas, que são a comunicação que permeia todo esse contexto. Muitas experiências também, né? Eu, seguidamente, a gente brinca, mas acho que é uma brincadeira que, de repente, dá para levar a sério, que são as diferentes histórias que a gente acompanha ao longo dessa jornada de escola, né? De histórias de família, de falas, né? De transformações, né? Sim. Você já parou para pensar que você e o teu time estão fazendo parte da construção do futuro da nossa região? Porque vocês passaram por uma fase, herdaram, digamos assim, né? Uma fase de um ensino de diversos ângulos, mas agora vocês estão olhando para um outro momento, um outro ângulo para a educação e para a formação de cidadãos. Sim. Então vocês fazem parte da história. Sim, a gente sabe que independentemente da época, do momento, a escola tem uma parcela importante na vida de qualquer pessoa, né? Com certeza. Não existe quem não tenha lembranças de escola. Sim, né? não tem. Então, é importante que essas lembranças, não que elas tenham que ser boas, né? Assim, positivas o tempo todo, mas que sejam referência para esse aluno, né? Na vida dele. E aí também esse é um outro desafio que a gente tem, inclusive, de própria manutenção dos nossos alunos. Hoje eu sofro assim muito, que o pessoal diz assim, estudo na FAT porque não tem outra. Estudo na FAT porque é a única que tem. Né? Ou chega no ensino médio aquela cultura de que bom é em Passo Fundo. Né? E aí, daí volta a repetir, a gente que é da área da educação, que conhece, que sabe bastidores, não só da nossa escola, mas de outras escolas, isso às vezes nos chateia um pouco, claro. Né? Então, ao mesmo tempo que nos chateia, é um motivador também para que a gente continue fazendo e fazendo o nosso melhor, porque a gente tem a convicção de que não é em Passo Fundo ou que não é porque é a única, mas porque a gente está dando o nosso melhor. É verdade. Né? Então a gente tem sim esse compromisso, né? E não é assim com os maiorzinhos, é desde a educação infantil. Né? Nós tivemos uma formação promovida lá pelo setor de psicologia da escola, com os professores da educação infantil, que mostram o que para o professor da educação infantil é rotina do trabalho dele, o impacto que gera na formação
da criança com 2, com 3, com 4, com 5 anos. O quanto é importante o professor não desistir da criança, porque ele tem um papel fundamental na estruturação desse cidadão, desse ser humano, dessa criança que está em constituição. Pois é uma baita responsabilidade. E a gente sabe também que muitas vezes, e hoje em dia mais do que nunca, infelizmente, né? A escola muitas vezes cumpre um papel de pai e mãe. Verdade. Né? Infelizmente. De substituir a família. Infelizmente. Né? Principalmente na formação. Então, assim, se a família não está promovendo, dando, enfim, aquilo que a criança precisa para ela se desenvolver, a escola não pode se omitir. Né? A escola tem que cumprir o seu papel e, de repente, ser o ponto de apoio e de suporte que a família não está sendo naquele momento. Com certeza. E a gente torce, porque a gente sabe que nós somos uma parcela, né? Sim. Nós não vamos substituir o pai e a mãe. Mas se a gente abandona, a criança não tem ninguém. E se a gente está ali junto, pelo menos 50% tá uma parte ali garantida, né? Milena, eu só quero te agradecer por demais esse bate-papo aí. Foi rápido, mas foi muito de aprendizado. E assim, eu quero muito ver a FAT cada vez mais crescendo e mostrando seu valor. Eu quero estar presente, inclusive, em todos os processos que vocês estão colocando a partir de agora. A gente já decidiu aqui, não só no canto, mas também no Olhar da QRS, nos nossos canais digitais, enfim, para que a gente possa também acompanhar todo esse processo da FAT, porque é fundamental. É fundamental. É como eu te disse, é parte da história da nossa região e a gente quer ser testemunha disso. Então, muito obrigado de verdade por estar conosco. Transmito o nosso abraço a todos do teu time e todos que estão, de alguma forma, envolvidos com a FAT. Muito sucesso para vocês, sempre. E nossas portas aqui vão estar sempre abertas para vocês, para tudo aquilo que vocês precisarem. Bom, eu que tenho a agradecer, né, essa oportunidade de poder falar assim francamente e poder expressar muito daquilo que a gente tem como compreensão, né, do que é escola, do que é ensino, do que é educação de uma forma geral e principalmente de mostrar assim que a FAT, independentemente do seu espaço físico, que ela está mais do que 100% comprometida com o seu fazer pedagógico, né, e que a gente trabalha para que as pessoas tenham orgulho de dizer estudei na FAT. Né? Da mesma forma que muitos no passado diziam para nós estudei no Rio de Janeiro, estudei no Barão, a gente quer que eles falem com orgulho, estudei na FAT. Né? Adorava estar lá, adorava inclusive porque me cobravam, adorava porque me chamavam na escola, nem que fosse para chamar atenção ou para exigir alguma coisa, mas que tenham orgulho, que não seja a única opção, mas uma escolha, né? E que a gente que se reconheça nesse comprometimento que a gente tem com o nosso fazer e com essa responsabilidade que a gente tem com os nossos alunos, com o nosso grupo, né? E para onde que a gente caminha. Inclusive nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo todos os contatos da FAT, tudo que for necessário para que você chegue até a FAT, para buscar informações, você que não é de Itapejara, que é da região, ou enfim, que está com vontade de buscar uma educação de qualidade, a gente vai colocar aqui também os contatos da FAT e eu quero te receber aqui mais vezes, inclusive para a gente falar sobre escrita, sobre jornalismo, sobre ciência da felicidade, que eu acho que é um tema espetacular. Enfim, bater papo, que é o que a gente faz de melhor aqui. Legal, estou à disposição sempre. Tudo de bom, viu? Obrigadão. E a gente se vê no próximo episódio de No Canto.